Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou resumir um filme de 2012 chamado John Carter, onde conta a história de um homem que viajou acidentalmente para Marte. Lá ele descobre que a gravidade funciona diferente daqui e vai ter que lidar com alguns aliens bizarros. Ele até pretende voltar para o seu planeta de origem, mas não tem a mínima ideia de como fazer isso. Já vai deixando seu gostei e comente aí qual resumo você gostaria de assistir aqui no canal. Sem mais delongas, vamos pro filme. Um menino recebe uma mensagem de seu tio dizendo que quer conhecê-lo, mas quando chega na casa, ele descobre que o tal tio havia morrido de repente alguns dias antes. Porém, o mais surpreendente é que ele morreu e ainda se enterrou em uma tumba que só pode ser aberta por dentro. Antes de morrer, o tio do garoto fez um testamento onde deixa toda a sua herança para ele. Além do dinheiro, o tio também deixou um diário especial. O garoto não perde tempo e rapidamente lê o diário onde ele conta sua história. O nome do tio do garoto era John, e ele era um capitão do exército. Durante uma batalha com o inimigo, sua equipe foi rapidamente derrotada. Em pânico, John se escondeu próximo a uma caverna onde se preparava para lutar. Mas, por algum motivo, quando seus inimigos viram que eles estavam escondidos ali, eles desistiram e foram embora. John fica chocado e entra na caverna para saber o que ela tem de tão especial. Depois de um tempo explorando o lugar, John encontra um totem estranho e no topo da caverna várias toneladas de ouro escondidas. Enquanto John comemorava, um homem surgiu de repente atrás dele. Vendo que o lugar foi descoberto, o homem misterioso tenta matar John. No entanto, como ele é um sargento altamente treinado, ele consegue contornar a situação e atira no homem. Quando o cara cai, John descobre que ele está segurando um negócio estranho e que, mesmo sem vida, sua boca repetia várias vezes a mesma mensagem. John rapidamente pega o objeto e repete a mesma frase do cara, mas de repente ele se vê em um lugar estranho. Não é que o lugar seja sombrio, na verdade tem até plantas, mas é um lugar que ele nunca viu em sua vida. John começa a explorar o local, mas quando ele vai andar, de repente cai no chão. E toda vez que ele tenta fazer isso, acontece a mesma coisa, como se ele tivesse perdido o controle do seu próprio corpo. John percebe que naquele lugar a gravidade funciona de forma diferente da Terra, e depois de alguns treinos ele finalmente consegue se locomover por ali. Um pouco mais à frente, John vê uma montanha, e lá no topo ele encontra ovos estranhos e várias criaturas desconhecidas saindo deles. Nesse momento ele escuta um som, e quando olha para frente vê um grupo de alienígenas vindo em sua direção. John até tenta fugir do local, porém acaba surpreendido por um alienígena que vinha pelo sentido contrário. Com um salto, ele consegue evitar o ataque, mas a tropa inimiga se aproxima, deixando o homem sem saída. Justamente quando John achou que seria morto, o alienígena de antes interrompe o ataque, contando que ele é diferente de tudo que já viram antes. Então, o alienígena tenta se comunicar com John, mas eles não entendem a língua um do outro. Percebendo que conseguiu uma brecha, John pula sobre a criatura e rouba sua arma, mas rapidamente é capturado pelos outros alienígenas. Em seguida, eles levam John e os ovos para uma cidade onde há vários outros alienígenas. Como ritual, todos se reúnem para escolher seus bebês, enquanto John fica confuso com tudo aquilo. Depois, o chefe do clã apresenta John para o restante e pede para que ele mostre suas habilidades de saltos, mas John se recusa a fazer isso. Então ele é preso em uma caverna junto com os filhotes que sobraram. Mais tarde, ele recebe a visita de um alienígena chamado Soya, que dá a John um líquido especial. Esse líquido faz com que John entenda seu idioma antes de desmaiar. John só acorda novamente mais tarde, onde fica apavorado ao ver uma espécie de cachorro vindo em sua direção. O nome dele é Ola, e rapidamente se torna seu melhor amigo, após o cara o libertar das correntes. Depois disso, John tenta escapar, e Ola imediatamente o alcança. Não importa para onde John fosse, Ola aparecia no seu lado em questão de segundos. É como se ele seguisse John como forma de agradecimento por ter o libertado das correntes. No entanto, isso deixa o homem desconfortável, que tentando despistar o cachorro, segue alguns barulhos e acaba parando em uma festa dos alienígenas. Mas não adianta nada, que o cachorro aparece lá e interrompe tudo. Os alienígenas, também conhecidos como Tarks, começam a brigar com ele, e John se vê obrigado a pular no meio da confusão para pará-los. Mas ele acaba tirando a vida de um Tark sem querer com apenas um soco. Esse golpe choca o líder, que não esperava que John tivesse tanto poder. Acontece que nem o próprio John sabia que podia fazer isso. Em seguida, ele começa a entender a língua dos alienígenas, parecendo que o líquido fez efeito. Depois, os Tarks pulam em cima dele, deixando John inconsciente. No dia seguinte, o homem é amarrado a uma pedra, como fosse ser sacrificado. Mas, na verdade, ele iria apenas assistir Soya ser punida, pois ela deu o líquido para que John entendesse sua língua sem a permissão do chefe.
Nesse momento, Jon também descobre que Sawyer o adotou como filho, e por isso irá pagar por tudo de errado que Jon fizer a partir de então. O líder deixa claro que o corpo de Sawyer já está cheio de marcas, então na próxima vez que ela trair seu grupo, a punição será muito pior. De repente, um guarda aparece e avisa que os inimigos estão se aproximando. Todos correm rapidamente para se esconder, enquanto várias aeronaves com tecnologia muito superior ao Stark se aproximam da cidade. O líder explica a Jon que, além deles, nesse planeta existem outras raças vivendo ali. Eles estão divididos em 2 campos poderosos. Um deles é chamado de Cidade Zodanga, e ela vive sugando a energia do planeta para funcionar. Do outro lado, a gente tem a cidade de Helion, que está em guerra com Zodanga há milhares de anos. Certo dia, um raio azul destruiu várias naves de Zodanga e só deixou o governante deles vivo. O nome do sortudo é Sabidan, e 3 carecas vieram do céu dizendo que a deusa deles decidiu que o apoiaria nessa guerra. Então o líder, chamado Matai Shang, entrega um dispositivo azul misterioso que lhe permite atirar raios de energia. Quando Sabidan tenta atacá-los com isso, ele é jogado para trás, e os caras falam para ele testar os novos poderes de uma outra forma. Então Sabidan não perde tempo e começa a atirar em todas as naves inimigas, ganhando facilmente a batalha como se estivesse usando um hack. De volta ao presente, Sabidan usa seus poderes para atacar a nave inimiga e entrar nela. Do outro lado, Deia, a princesa de Helion, percebe que vai perder a guerra e tenta sair da aeronave. Ela se disfarça de soldado e quando tenta ir embora, a aeronave é atingida, e o impacto faz a mulher ser jogada para fora. Agora a princesa está prestes a cair lá de cima, e Jon, que está escondido observando a batalha, percebe que ela é uma humana. Isso faz o homem usar sua habilidade de saltar para salvar a princesa. Agora, os soldados de Zodanga correm em direção a Jon, mas o cara prefere não gastar energia com eles e salta diretamente para a aeronave, onde usa um dos canhões para atirar nas outras, fazendo com que elas caiam. A princesa observa de longe e fica impressionada com a habilidade do desconhecido. Sabidan então vai atrás de Jon e eles começam uma luta sinistra, mas Sabidan acaba vencendo. Quando ele estava prestes a finalizar Jon, os Starks começam a atirar nas aeronaves. Jon consegue sair dali enquanto Sabidan e sua equipe vão embora. Depois disso, os Starks acabam aceitando Jon como guerreiro da tribo. No entanto, Radius não fica muito feliz com a notícia. Deia e Jon finalmente ficam a sós, e a princesa conta que ficou impressionada com sua habilidade de salto. Ela diz que se o povo dela pudesse aprender essa habilidade, venceria qualquer guerra. Jon diz que sua habilidade não é bem uma habilidade, e que ele simplesmente não sabe ensinar sobre isso. Mudando de assunto, Jon tenta conhecer mais sobre aquele lugar, e descobre que está em Marte. Procurando por respostas, Sawyer e Deia levam Jon ao Templo da Deusa, onde elas contam que nas lendas de Marte, a deusa é a criadora de todas as coisas e que seus mensageiros são seus devotos mais fiéis. Ali eles encontram algumas pistas e Deia promete que irá ajudar Jon a voltar para casa caso ele a ajude a vencer a guerra. Nesse momento, eles são encontrados pelos Starks. Acontece que o templo é um lugar proibido para visitação e Jon invadiu sem permissão. Agora ele tem que ser punido junto com Sawyer, que por já ter atingido todos os limites será executada. O chefe da tribo fica furioso ao saber da notícia e pega uma arma prometendo se livrar da dupla. Porém, quando ele chega na tenda, o chefe acaba libertando Jon e Sawyer, e nesse momento ficamos sabendo que ele fez isso para salvar Sawyer, que é sua filha adotiva. Então ele entrega o pingente a Jon e em troca pede para que ele leve Sawyer com ele. Radius, que está do lado de fora, estranha a demora do chefe, e quando abre a cortina encontra o quarto vazio. Jon já está bem longe com seu grupo, que no meio do caminho ficam chocados ao ver o tanto de destruição que Sabidan já causou. Depois de alguns dias, eles chegam ao único rio de Marte. Jon e o grupo seguem o percurso e quando chegam ao fim, encontram um prédio especial. Jon leva a princesa até o topo com apenas um salto, e o pingente começa a brilhar ativando toda a estrutura. Um caminho aparece e, ao segui-lo, eles encontram algo totalmente diferente do que já viram antes. Deia usa o pingente para tentar descobrir o que era aquele lugar e, pelas ilustrações, descobre que Sabidan está recebendo a ajuda dos mensageiros da deusa. De repente, pinta um clima entre os dois, mas antes que algo pudesse acontecer, eles escutam um barulho do lado de fora e, ao saírem, se veem cercados pelos Starks e por um mensageiro da deusa. Jon retorna ao barco e tenta sair dali o mais rápido possível, enquanto os Starks seguem ele. Agora em terra firme, eles continuam fugindo, mas quando percebem que os Starks não vão desistir, Jon manda elas seguirem e fica para trás com seu cachorro para tentar manter o inimigo afastado. Quando eles se aproximam, Jon avança sem medo. A força dele estava além das expectativas de todos. Cada ataque que ele faz é poderoso, e junto com seu cachorro, eles conseguem derrotar boa parte dos inimigos.
Com o passar do tempo, John vai perdendo suas forças, e quando ele aceita sua derrota, uma aeronave aparece de repente atacando os Starks. Depois é revelado que essa aeronave nada mais é que um navio de guerra da cidade de Helion. A princesa corre em direção a ele e finalmente reencontra seu pai. Felizmente, o apoio aconteceu a tempo, e John, que poderia ter perdido sua vida, ficou apenas inconsciente. Junto com eles aparece Sabdan, que veio em paz para pedir a mão de Deia em casamento e acabar com a guerra. Vendo que não existe outra forma de acabar com isso, Deia então concorda a se casar com o cara, mesmo que contra sua vontade. Na cena seguinte, vemos John descansando em uma cama no palácio de Helion. Um soldado de Deia aparece para buscar ele e o leva secretamente para o quarto da mulher. Deia pede para que John volte para casa usando o medalhão, e quando os guardas entram no quarto, John desaparece. Deia pensa que John finalmente voltou para casa, mas ele está apenas se escondendo dos soldados. Quando eles vão embora, John também tenta sair, mas logo é capturado por Matai Shang. John fica surpreso com a habilidade dele de se transformar em qualquer criatura ao seu redor. Enquanto a cidade inteira se prepara para o casamento de Sabdan e Deia, Matai Shang consegue controlar todos os movimentos de John através de um dispositivo de pulso. O mensageiro revela a ele que Sabdan está planejando matar Deia e invadir Helion após o casamento. Eles ficaram ao lado dele na guerra porque Sabdan era mais fácil de manipular, revelando que o verdadeiro objetivo da deusa que enviou eles é governar todos através de Sabdan. Matai Shang está prestes a matar John, quando seu cachorro de antes vem em seu socorro. Ele morde o dispositivo de pulso do cara e consegue libertar John, que por sua vez pega uma nave voadora e corre para impedir que Deia se case com Sabdan. No entanto, John não sabe controlar a aeronave e cai perto do território dos Starks. Eles o capturam e colocam John em uma batalha para lutar contra feras enormes chamados macacos brancos. John, de alguma forma, consegue derrotá-los na frente de todo mundo, e depois convida Radius para lutar com ele, onde o derrota de uma só vez. Nesse momento, todos passam a torcer por John, que se torna o novo líder dos Starks, e convence a todos a lutarem contra os Odangas. Agora, o exército de Tarks e John vão para Helion e eles chegam a tempo de impedir o casamento de Deia e Sabdan. Ao vê-lo, o vilão tenta matar Deia, mas John o impede a tempo. Então, novamente, uma guerra se inicia entre as duas cidades, mas dessa vez com os Starks ao lado de Helion. O povo de Zodanga rapidamente é derrotado, mas Matai Shang consegue escapar com o medalhão de John. No entanto, ele não dá muita ideia para isso, pois agora ele pretende viver ali para o resto de sua vida. Ele pede Deia em casamento e vira o novo príncipe de Helion. Na manhã seguinte, John e Deia estão na sacada do castelo. Quando eles entram para o quarto, Matai Shang aparece e John tenta lutar com ele, mas o mensageiro usa o medalhão para mandá-lo de volta para a terra. Quando John acorda, ele está coberto de poeira e sua barba cresceu muito. Ele está na mesma caverna de antes e encontra apenas a ossada de seu amigo, o que significa que muito tempo se passou na Terra enquanto ele estava em Marte. John tenta procurar pelo medalhão, mas não encontra, o que significa que ele não irá voltar para Marte tão cedo. John fica rico com o ouro que encontrou na caverna e dedica todo o seu tempo e dinheiro a procurar mais medalhões na Terra. Ele abre uma empresa de mineração e procura medalhões pelos próximos 10 anos, até que um dia, finalmente, ele encontra um. Enquanto John volta para casa com o medalhão, ele descobre que o mensageiro da deusa vigiava ele esse tempo todo, o que significa que seu corpo na Terra deve ser protegido quando ele for para Marte, pois qualquer dano fará com que ele morra em ambos os planetas. É por isso que sua tumba só abre por dentro. Ele havia planejado sua morte para retornar para Marte. John escreveu toda essa história no diário e quer que seu sobrinho Edgar proteja sua tumba dos mensageiros em troca de riqueza. Edgar fica em choque depois de ler o diário. Então ele vai até a tumba e tenta abrir com uma senha secreta que acaba sendo Nid, o nome que John chamava Edgar quando ele era pequeno. Quando as portas se abrem, um dos mensageiros se aproxima de Edgar. Ele estava espionando o cara e esperando para matar John. No entanto, antes que ele pudesse machucar Edgar, alguém por trás o nocauteia. Edgar fica muito surpreso ao ver seu tio na sua frente. John pega o medalhão no bolso do mensageiro, pois ele nunca havia encontrado o outro. Tudo isso, incluindo a sua morte, foi falsificado para atrair um deles para recuperar seu medalhão. John pede para Edgar proteger sua tumba de agora em diante e entra nela. John deita na cama com o medalhão e repete uma frase que leva ele de volta para Marte. Se você gostou desse resumo, inscreva-se e deixe seu gostei para ficar por dentro de mais filmes como esse. Até a próxima!